Boa tarde. Primeiro, agradeço muito ao convite, é uma honra estar aqui no IAB, nessa instituição tradicional, mas que ao mesmo tempo está na vanguarda das lutas por direitos. Agradeço a Rita, agradeço ao Sérgio pelo convite. Tivemos um momento muito difícil, acho que é muito importante que nesse momento obscuro, que as forças que lutam por direitos, que lutam por democracia, estejam mobilizadas, estejam unidas. O Brasil, infelizmente, atravessa um momento de recessão democrática. Uma recessão democrática, tal como vem ocorrendo em vários outros países, como Hungria, Polônia, Turquia, que não tem a sua origem num golpe de Estado, não tem a sua origem em tanques nas ruas, tem a sua origem numa eleição, mas que, não obstante isso, vem atacando direitos fundamentais, atacando liberdades, atacando instituições. A velocidade com que os fatos se desenrolam é impressionante. A devastação das terras na Amazônia é irreversível e já cresceu exponencialmente. Eu advogo no Supremo Tribunal Federal para povos indígenas e posso dizer para vocês que a quantidade de indígenas que estão sendo mortos e que o governo tem as mãos sujas de sangue, porque tem um discurso que estimula isso. Os ataques são generalizados. Na área da segurança pública, a quantidade de pessoas mortas em operações policiais, não só no Rio de Janeiro, mas também e muito intensamente no Rio de Janeiro, aumentou muito a partir de um discurso que vê que bandido bom é bandido morto, que diz que direitos humanos só para humanos direitos. Um discurso que é a encarnação da barbárie. Eleições, no entanto, não são cheques em branco. Quem se elege deve governar seguindo a Constituição. Tem que pautar a sua ação pela Constituição. Deve atuar para o bem comum e não para o grupo de pessoas alinhadas às que o elegeram. Esse é um imperativo republicano, é um imperativo no Estado Democrático de Direito e que se coloca também nesse tema tão importante, tão central, que é o da liberdade de imprensa, que é o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje aqui. A Constituição de 88 chega a ser redundante, tamanha quantidade de vezes em que aludiu à liberdade de expressão e à sua dimensão institucional, que é a liberdade de imprensa. Encontramos no artigo 5º, em 2 incisos, a liberdade de expressão, a consagração no outro inciso do direito à informação. Encontramos no artigo 220 várias vezes a afirmação da liberdade de imprensa. E o Constituinte não foi tão enfático na defesa dessa liberdade à toa. Em primeiro lugar, ele se deparou com uma realidade histórica que quis mudar. A Constituição de 88, embora tenha resultado não de uma revolução, mas de um pacto, quis, de alguma maneira, virar uma página da qual o país não tinha do que se orgulhar. Uma página que envolvia violações sistemáticas de direitos humanos e que envolvia também a censura, que envolvia também a perseguição àqueles que ousavam se manifestar contrariamente aos interesses dos governos de ocasião. O Brasil conviveu com a censura institucionalizada, prévia às artes, aos veículos de imprensa, conviveu não apenas com a censura, mas com a perseguição e muitas vezes a eliminação física, a morte, o assassínio de pessoas que ousavam se manifestar e militar contrariamente aos interesses que eram então hegemônicos. Isso é algo que nós não podemos esquecer, que o Brasil não pode esquecer, e que o que houve no país não foi uma revolução, mas foi um golpe, e um golpe que envolveu mortes, que envolveu
homicídios, envolveu tortura, envolveu também censura em detrimento da liberdade de imprensa. Mas não foi só por razões históricas que a Constituição de 88 protegeu tão enfaticamente as liberdades de expressão e imprensa, mas também pela relevância desses direitos para uma sociedade democrática. E aqui eu aponto alguns dos principais fundamentos para a centralidade desse direito. Em primeiro lugar, e talvez primeiro não só na ordem da minha exposição, mas também no sentido de preponderância, porque essa liberdade é essencial para a democracia. Sem liberdades expressivas, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, não há democracia real. Democracia não se esgota na realização periódica de eleições. É preciso que a cidadania tenha acesso a informações e a pontos de vista diversificados sobre os temas de interesse público, para que cada cidadã, para que cada cidadão possa fazer o seu próprio juízo. E a democracia não se esgota no momento eleitoral. A democracia é um processo permanente que envolve a possibilidade de criticar as ações dos governantes, envolve a possibilidade de apontar falhas corretamente ou incorretamente nas políticas públicas implementadas pelos governos. Sem liberdade de imprensa, essa possibilidade não existe. Ela é asfixiada. Tem-se uma sociedade tutelada. Então, sem liberdade de imprensa não há democracia real. Mas essas liberdades expressivas ou liberdades comunicativas são vitais também para a dignidade humana, não só daqueles que se manifestam, mas de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada cidadão, de cada cidadã. Por quê? Porque cada um de nós tem as suas compreensões, as suas visões de mundo, nos mais variados campos, matéria política, artística, social, de costumes, em boa parte construída a partir do contato das ideias, das informações que nós podemos acessar, né? Quando um Estado proíbe que pessoas tenham acesso a determinados assuntos, a determinados temas, a determinadas opiniões ou a determinadas informações, o Estado trata adultos como se crianças fossem. Então, mesmo se nós não estivermos diante de tiranos atuando autointeressadamente, mas de supostos déspotas esclarecidos, nós teremos aqui paternalismo. Nós teremos aqui um Estado que presume saber mais do que cada mulher, do que cada homem, o que cada um pode ter acesso, que presume que cada um é uma criança e que não tem condições de fazer os seus juízos próprios e, a partir desses juízos, formular as suas opiniões e as suas escolhas de vida. Além disso, a liberdade de expressão e de imprensa, ela é essencial para o desenvolvimento. E aqui eu cito Amartya Sen, um filósofo que também é economista e foi prêmio Nobel da Economia, e que numa obra clássica publicada no início dos anos 70, sobre processo de fome global, On Famine, que era o título da obra, demonstrou que em nenhum país houve fome global com eleições e liberdade de imprensa. Pode haver pobreza, pode haver violações de direitos humanos, mas processos de fome global com eleições e liberdade de imprensa não existem. Por quê? Porque quando há eleições e quando a sociedade tem acesso a informações, tem acesso às críticas, os governantes não chegam ao ponto de adotarem políticas públicas que levam à fome, porque temem os resultados eleitorais em seu desfavor. Não bastasse tudo isso, as liberdades de expressão e de imprensa são essenciais como mecanismo para a proteção de todos os demais direitos. Então é como se nós tivéssemos um direito que assegurasse todos os outros. Quando, por exemplo, vamos imaginar aqui um hospital que parou de funcionar, né, e pessoas estão morrendo na fila desse hospital. Qual é a melhor forma de fazer com que as autoridades atuem? Eu não hesitaria em dizer que não é uma ação judicial, é uma matéria de jornal.
isso vai fazer com que as autoridades se cossem para resolver os problemas. A liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são, portanto, mecanismos que viabilizam a proteção de todos os direitos. Quando há ofensas a direitos humanos, por exemplo, uma chacina cometida pela polícia, por exemplo, algum abuso praticado por uma autoridade poderosa, não há melhor mecanismo de combatê-lo do que desvelá-lo ao mundo. O Louis Brandeis, que foi juiz da Suprema Corte norte-americana, tinha uma frase muito conhecida que dizia que o melhor detergente é a luz solar. Não há melhor maneira para combater os males, especialmente os males estatais, do que torná-los públicos, de que levantar o véu para que toda a sociedade tome conhecimento disso. E a forma mais eficaz para tornar públicos os malfeitos é o exercício das liberdades comunicativas. Então, diante dessa relevância, a Constituição deu um peso extraordinário às liberdades de expressão e liberdade de imprensa. Mas todos aqui sabem que a gente não consegue alterar profundamente a realidade apenas com a caneta. Que é fundamental a atuação das instituições e a atuação das pessoas para que as promessas generosas contidas nas leis e contidas inclusive na Constituição possam transpor o abismo que separa o papel da vida real dos indivíduos, especialmente dos indivíduos de camadas excluídas. O Brasil ainda convive com problemas graves em matéria de liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Evidentemente, nós tivemos grandes avanços do regime militar para cá. Isso é indiscutível. Alguns desses avanços, na minha opinião, hoje, inclusive, estão sob ameaça, e é importante que a sociedade se mobilize para que ameaças não se concretizem. Mas é inequívoco que tivemos avanços. Nesses avanços, eu destacaria um papel muito importante de decisões do Supremo Tribunal Federal. A mais importante delas, o deputado Miro Teixeira foi advogado, a DPF 130, em que o Supremo Tribunal Federal assentou a não recepção da lei de imprensa do regime militar e que foi um marco na afirmação desses direitos. O Supremo também deu contribuições valiosas em matéria de liberdade de expressão e de imprensa, quando assentou, por exemplo, que é possível publicar biografia sem autorização do biografado, que é possível ter humor nos veículos de comunicação contra políticos. O Dr. Rafael Coates, aqui presente, foi um dos advogados dessa causa. Quando o Supremo Tribunal Federal disse que passeatas em favor da legalização da maconha não podiam ser tratados como crime de apologia ao uso de drogas, porque era a manifestação de uma opinião que, conquanto polêmica, as pessoas têm o direito de veiculá-la na esfera pública. Então, houve, eu diria que um papel relevante da jurisprudência constitucional brasileira na afirmação desse direito. No entanto, a gente ainda tem uma cultura censória e uma cultura que hoje se vê potencializada, seja pelos governantes de plantão, seja por alguns vacilos, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, que eu acabo de elogiar. O Brasil, quando a gente observa os índices dos países que mais, enfim, respeitam liberdade de imprensa e liberdade de expressão, normalmente não fica bem na foto. Nós não somos os últimos, mas também estamos muito longe ali das primeiras posições. E aí a gente podia perguntar o que explica posições que não são boas no Brasil. Eu temo que nas próximas nós voltaremos, possamos voltar muitas casas. O que explica isso se a gente tem uma Constituição que é tão generosa na consagração da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa? Então eu vou dar aqui algumas causas. Primeiro, riscos pessoais para jornalistas, especialmente para jornalistas que são corajosos e criticam autoridades.
O Brasil é um país em que convive com o homicídio de jornalistas. Quando eu falo em jornalistas, não me refiro só àqueles que têm diploma, até porque o Supremo, numa outra decisão que eu também considero correta, disse que era inconstitucional a exigência de diploma na faculdade de jornalismo para o exercício da função de jornalista, o que é muito importante se a gente pensar, por exemplo, na perspectiva dos jornais das cidades pequenas, se a gente pensar, por exemplo, na imprensa de comunidades pobres, de favelas, né? Segunda razão, o Brasil ainda convive com uma concentração de poder comunicativo muito intensa. Esse é um fenômeno que, na minha opinião, ele hoje talvez não seja tão grave quanto foi no passado, pela emergência de novas tecnologias que, de certa maneira, democratizaram, né, a possibilidade de se fazer imprensa. Você não precisa mais ter um grande jornal ou uma rede de televisão. Mas é um país em que o poder comunicativo é ainda muito concentrado. E, além disso, um aspecto constrangedor é o fato de que o poder judiciário brasileiro ainda é um poder que muitas vezes se comporta como censor. O ministro Celso de Mello, que é um dos principais defensores da liberdade de imprensa no STF, várias vezes já apontou para o fato de que o poder geral de cautela dos juízes é com muita frequência empregado no Brasil como instrumento de censura, especialmente quando as críticas dos veículos de comunicação se voltam contra elites, e especialmente quando se voltam contra elites que têm relações com o sistema de justiça. Então, matérias, às vezes, críticas a ministros, a juízes, a desembargadores, a membros do Ministério Público, isso muito rapidamente desencadeia o ajuizamento de ações judiciais e, com grande frequência, essas ações judiciais resultam em decisões que impedem a publicação de matérias, que determinam a retirada de determinadas matérias, por exemplo, de sites ou veículos dessa natureza. Então, apesar de nós termos uma ordem jurídica, especialmente uma ordem constitucional, muito preocupada com essas liberdades, nós vivemos uma realidade que ainda é muito aquém das promessas constitucionais. E o meu temor é de que esse ato que separa o discurso constitucional da realidade se aprofunde nesse momento de crise democrática que nós estamos vivenciando. Porque não há como esconder que temos um presidente da República que elegeu a imprensa crítica como uma das suas adversárias e que vem sistematicamente, não só falando isso, mas praticando atos concretos que desvelam o seu propósito de atacar a imprensa, porque a imprensa aponta erros, incongruências e violações de direitos que Sua Excelência pratica. Poderíamos citar inúmeras declarações do presidente da República, quando, por exemplo, ele atacou de maneira absolutamente equivocada uma jornalista por não gostar especialmente do que o pai dessa jornalista, um outro grande jornalista aqui do estado do Rio de Janeiro, escrevia sobre ele. Né, um jornalista que investigava a ligação da milícia com a política no estado do Rio de Janeiro, algo que inclusive envolveu riscos de vida para a família. Né? Poderíamos apontar várias manifestações, uma feita por ocasião da sua posse, em que ele falou que iria verificar como as verbas de publicidade do governo seriam autorizadas e que aquela mídia crítica, né, ele pensava ali, especialmente no veículo, o jornal Folha de São Paulo, não teria o mesmo acesso. Né? E agora acabamos de assistir um ato que, para mim, é praticamente uma confissão de desjustiçalidade. Né? Normalmente, desjustiçalidade demanda uma certa investigação para apurar quais são os propósitos reais subjacentes à ação de um governante que pratica um ato que é em si mesmo válido, no âmbito da sua competência, mas perseguindo um propósito espúrio. E aí o presidente da República vai e diz assim, olha, essa obrigação, que de fato é uma obrigação anacrônica, que de fato é importante caminhar para que, ao longo do tempo, ela seja substituída por mecanismos mais modernos, né? Publicação de
balanços em jornais, não tem mais, aí edita uma medida provisória e aí fala, eu quero ver como o valor econômico vai sobreviver com isso. Eu quero ver como os jornais vão sobreviver com isso. O presidente da República identifica, né, a Rede Globo, que é dona do valor econômico, como uma adversária, como uma inimiga. Então ele quase que assinou embaixo, com perdão aqui pela expressão, batom na cueca. Né? Quase que assinou embaixo ali o ato, dizendo isso aqui é desvio de finalidade. Então, é um cenário de riscos agravados à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, e é muito importante que nós estejamos mobilizados para defendê-la. Mobilizados não só nas cortes, mas mobilizados também na sociedade civil, em manifestações, né, nas nossas interações na esfera pública, em redes sociais. É preciso que a Constituição viva não só nos tribunais, mas nos corações e mentes das pessoas. Algumas observações aqui sobre o campo de incidência dessas liberdades. Né? E aí, fazendo uma rapidíssima, tangenciando o tema das fake news, que vai ser objeto de uma outra mesa. Né? Evidentemente que temos que temer as fake news. Né? Agora, eu temo muito o que pode ser feito a partir do rótulo fake news. Às vezes você encontra um novo rótulo que pode justificar a censura. Então, o que são fake news? Fake news devem ser notícias fraudulentas de alguém que diz alguma coisa sabendo que é mentira. Difunde uma inverdade sabendo que é inverdade. Críticas, por mais duras que sejam aos governantes de plantão, não são fake news. Críticas às instituições não são fake news. Manifestações, às vezes incorretas, às vezes condenáveis, não são fake news. Há um caso muito importante que eu quero lembrar aqui, talvez o caso mais importante do direito comparado sobre liberdade de imprensa. Um caso chamado Sullivan versus New York Times. Sullivan versus New York Times envolveu o seguinte: o jornal New York Times publicou uma matéria paga, de uma entidade de defesa dos direitos civis, que criticava o Sullivan, que era um delegado, por violar sistematicamente os direitos humanos de pessoas que se manifestavam contra a segregação racial nos estados do sul dos Estados Unidos, naquela época em que havia a política da equal but separate, né? Escolas segregadas, transporte público segregado, e aí houve um movimento intenso cívico contra isso, que teve à frente o Martin Luther King. E aí a matéria dizia coisas tipo: o Sullivan prendeu o Dr. King 6 vezes. Ele não tinha prendido 6 vezes, tinha prendido 4. Tinha algumas incorreções fáticas ali. E aí o Sullivan ajuiza uma ação de reparação de dano contra o jornal New York Times, e nos Estados Unidos as ações de reparação de danos são julgadas por júris. E aquilo ia ser julgado por um júri, aliás, foi julgado por um júri no estado do Sul, uma sociedade muito preconceituosa, em que o racismo estava impregnado. E aí vem uma multa altíssima uma condenação altíssima contra o New York Times, de punitive damages num valor muito elevado. E a Suprema Corte norte-americana diz o seguinte: olha, se a imprensa cobre pessoas públicas, só há direito à reparação de dano, não basta estar errado. É preciso que seja um erro conhecido, que quem errou tenha errado de propósito, ou que a pessoa não tenha feito o menor esforço de apurar, que a verdade ou a inverdade daquela afirmação seja irrelevante. Por quê? Porque imprensa, porque jornal tem que sair todo dia. Né? Se a cada erro, a cada informação que não configure exatamente aquilo, for possível você responsabilizar, vai se criar algo que a Suprema Corte norte-americana chamou de chilling effect, efeito resfriador do discurso. Né? É muito importante que a gente tenha uma sociedade civil, uma imprensa ativas, mobilizadas e sem medo.
E a generalização desse medo, olha, vou responder a perdas e danos, vou responder a uma ação penal, isso tem um efeito de asfixia no discurso público. Liberdade de imprensa e expressão, portanto, opera em dois momentos. Não é só a vedação da censura prévia. Não é só você não poder proibir antes. É você também atuar depois. Seja para impedir a criminalização de jornalistas ou daqueles que criticam as autoridades, seja às vezes para impedir, inclusive, ações de reparação de danos. Não é que, enfim, não existe a possibilidade de postular reparação de danos. Ela existe e está, inclusive, consagrada na nossa Constituição. Mas a gente não pode esquecer a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, no momento de cogitar das ações de reparações de danos, que são ações que o Judiciário julga a todo momento. Esse conceito do chilling effect, do efeito resfriador do discurso, é muito relevante também à luz do momento em que a gente vivencia. E aqui eu primeiro aponto para um perigo criado pelo Supremo Tribunal Federal. A instauração do inquérito pelo Supremo Tribunal Federal que investiga, dentre outras coisas, fake news contra ministros. Eu acho que esse inquérito tem muitas ilegalidades e inconstitucionalidades. Para começar, que o Poder Judiciário não pode ser vítima, investigador e julgador ao mesmo tempo. Em segundo lugar, que o titular da ação penal pública, que é o Ministério Público Federal, já falou que não quer e não concorda. E a jurisprudência do Supremo é que nessas hipóteses tem que arquivar. Em terceiro lugar, porque é uma investigação absolutamente genérica, que cabe tudo lá dentro. Mas em quarto lugar, e esse é o ponto que eu queria enfatizar agora, porque é um atentado contra a liberdade de expressão e de imprensa. E a gente já verificou isso na prática, com ato de censura judicial. Cria-se um temor generalizado. Que quando existe a possibilidade de alguém estar te investigando, o Supremo estar te investigando, você fica com medo. E o que é o chilling effect? Você se autocensura. Você se abstém de criticar, porque você teme o que vai acontecer com você depois. E a gente precisa ter um sistema robusto de garantia das liberdades comunicativas, em que as pessoas não se abstenham de criticar, em que as pessoas tenham coragem de criticar, e para isso as instituições não podem passar os recados errados. E aqui é uma mensagem muito importante do princípio republicano. Quanto mais elevadas as autoridades públicas, maior é o direito da cidadania, da sociedade, de criticá-la. Mais cautelosos devem ser os órgãos julgadores ao verificar a ocorrência de possíveis excessos. Quem ocupa posições de poder e atua em nome do povo tem que ter pele dura para aguentar, para suportar as críticas. Esse chilling effect, esse efeito resfriador, esse medo, ele é também impulsionado no momento em que você começa a ter um governo e as pessoas temem que esse governo esteja controlando o que cada um fala nas mídias sociais. Né? Eu tenho amigos que trabalham em órgãos com relações de Estado que tiveram medo. Vou apagar meu Facebook, vou apagar minhas manifestações de rede social, porque eu posso vir a ser perseguido. Quer dizer, quando esse medo se instala, né, já há uma crise da democracia. Eu não ousaria dizer que o Brasil não é mais uma democracia. Acho que, felizmente, a gente ainda está longe do que aconteceu com a Hungria, com a Turquia, né? As instituições ainda estão funcionando razoavelmente, mas acho que pelo menos a luz amarela tem que acender. Porque se a gente ainda é uma democracia, não é em razão do governante, é em razão da existência de alguns mecanismos que ainda funcionam. E é fundamental que esses mecanismos funcionem.
É muito importante que haja a proteção das instituições públicas, atuação firme, robusta do judiciário em defesa das liberdades, em defesa da liberdade de imprensa, em defesa da liberdade de expressão, mas o que eu diria, e a gente conversava aqui um pouco antes do início dessa mesa, é que a sociedade civil tem que se mobilizar mais. Eu acho que para o nível de retrocessos democráticos que nós estamos vivenciando, eu estou achando as ruas muito paradas. Eu estou achando que está faltando mobilização das entidades, das ONGs e das pessoas. Porque a Constituição, para que ela viva, não basta a atuação de um poder judiciário. A Constituição só sobreviverá se ela estiver latejando nos corações e mentes das brasileiras e brasileiros. E se nós não defendermos a nossa Constituição agora, no futuro talvez seja tarde. Muito obrigado. Espetáculo de exposição. Obrigada, Daniel, como sempre. Eu vou abrir para 3 perguntas e passo em seguida para a continuidade no segundo painel. Alguém que queira fazer alguma pergunta? Pois não. Eu só vou pedir para utilizar o microfone, porque nós gravamos, tá? Se for possível. Pode ser aquele microfone ou esse aqui. Gostei muito de lhe ouvir e acho que a questão de ausência de mobilização é muito em função da nossa cultura feita pela opressão, sabe? É por isso ela está se revelando agora, sabe? Paulo Freire até falava na cultura da opressão, né? Eu queria saber do senhor se a liberdade de imprensa ela se equivale à liberdade de expressão. E eu tenho, em função da sua resposta, eu gostaria de seguir adiante. Bom, eu acho que nem todo exercício da liberdade de expressão é liberdade de imprensa, né? Então, por exemplo, se a minha palestra hoje aqui é liberdade de expressão, mas não liberdade de imprensa. Uma conversa entre pessoas numa rede social, se aquilo é censurado, é uma violação à liberdade de expressão, mas não à liberdade de imprensa. Mas acho que a liberdade de imprensa é uma dimensão institucional importante da liberdade de expressão. Acho que o arranjo dos valores pode se alterar um pouquinho. Por exemplo, quando a gente olha para a liberdade de expressão, existe uma preocupação igualmente forte na tutela daquele que se manifesta e na tutela do auditório, do público em geral. Quando o foco é liberdade de imprensa, o que prevalece é a preocupação com o público, com o direito da sociedade de se informar. Tá, O senhor teria mais alguma pergunta além dessa, em continuidade? Não, porque eu vou pedir para fazer em bloco por conta do segundo painel. Sim. Tá? A minha questão é a seguinte, eu aprendi com a Grundgesetz da Alemanha de que há determinados valores que são antecedentes à Constituição, à lei, né, à norma. E dois são os valores que eles trazem anterior, que são maiores do que qualquer outro direito que tenha, direito de livre expressão, direito de livre imprensa, que é a dignidade, de Würde, e a Freiheit, que é a liberdade. E esses direito de liberdade de imprensa e liberdade de expressão, eles se submetem a esses valores anteriores à Constituição? Bom, vamos lá. Eu até escrevi um livro sobre dignidade humana, esse é um tema que para mim é muito caro, mas, em geral, as pessoas invocam a liberdade de imprensa, de expressão, como se estivesse do outro lado da dignidade, né? E acho que o Supremo, inclusive no julgamento da DPF 130, enfatizou como a possibilidade de você dizer o que você deseja dizer e a possibilidade do público
de formar as suas próprias convicções à luz do que é dito, como isso é um componente central da dignidade humana. Eu diria que tem muito de dignidade humana e de liberdade dentro da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Agora, há hipóteses que pode haver uma colisão. O Supremo tem um caso conhecido, e eu concordo com o julgamento desse caso, o caso Elvanger, em que ele aceitou a criminalização do comportamento de um editor de livro que se especializaram na publicação de obras de caráter antissemita. Então, eu não digo que a liberdade de expressão e de imprensa são direitos absolutos, na ordem jurídica brasileira não são. Eu acho que pouquíssimos direitos são absolutos, talvez o direito de não ser torturado, mas eu diria que elas têm um peso muito forte na ponderação com outros direitos. O Supremo vem falando que essas liberdades têm uma posição preferencial no conflito com outros direitos. Mas eu tenho espaço para mais alguma pergunta. Não havendo, eu vou fazer a convocação, então, do segundo painel. Daniel, eu até teria também alguma coisa para colocar, mas eu não vou atrapalhar a condução dos trabalhos, tá, Sérgio? Fica tranquilo. Eu também vou agradecer muito, vou pedir desculpas que eu vou ter que sair correndo, porque eu tenho um compromisso profissional daqui a pouco. Olha, te agradeço muito e já vou partir, então, para o segundo painel. Uma salva de palmas para o Daniel. Obrigado. Mais do que merecido. E um aplauso também aqui, pessoal.